pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a explicação da apostila 8, né, da que foi entregue na semana passada, sobre o gênero literário conto. O gênero literário conto é um gênero que está mais próximo da nossa realidade do que qualquer outro, né, porque a gente gosta de ouvir história, gosta de contar história, né, e isso já vem dos nossos avós, para os nossos pais, e a gente também gosta de uma história, né? E aí eu até comecei a apostila com essa pergunta: quem não gosta de ouvir uma história que envolve e nos deixa super curioso ou curiosa para saber o final, não é isso? Então aí no iniciozinho aqui da apostila eu apresento para vocês um pouquinho da história, né, do conto. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. O ato de contar histórias remonta, né, vai relembrar épocas antigas dentro da história da humanidade. E a verdade é que a maioria das pessoas, em determinado momento da sua existência, já teve a oportunidade de se envolver em meio a encantadoras ou até mesmo horripilantes histórias contadas pelos avós, tios, pais, não é? Não é mesmo? E eu pergunto aqui para vocês. Então, toda história vai se organizar de um encadeamento de fatos. O que é um encadeamento? Começa de um jeito, né? Aí tem aquela parte que a gente gosta mais, que fica super ansioso para saber o que vai acontecer, e tem o desfecho dela, né? E que esses, ao serem narrados, vão conferindo sentido ao enredo. O que é o enredo? É a história, a evolução da história, envolvendo o seu ouvinte com os acontecimentos. Então, tal particularidade permite que o conto, didaticamente, né, pertence ao chamado gênero narrativo. O que é o gênero narrativo? É um gênero organizado, né, de forma a contar, né, ele é todo organizado de forma narrativa. Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem um fechamento, né? Normalmente as histórias todas fazem parte do gênero narrativo, de acordo com os padrões estabelecidos pela literatura, ok? Então, como dito anteriormente, o conto tem uma origem antiga. Histórias são contadas desde as narrativas orais dos antigos povos, né, os povos indígenas, os gregos antigos, todos eles, né, nossos ancestrais aí, eles têm essa marca da oralidade, da contação de história, né, proferidas em noite de luar, passando pelas narrativas dos bardos gregos, né, que eu falei para vocês, e romanos, lendas orientais, né, lá da China, do Japão, parábolas bíblicas, né, a Bíblia também, novelas medievais, da época medieval. Aí tem exemplos de fábula de Esopo e La Fontaine, que são dois autores que registraram as histórias do povo em livros, né, até chegar aos livros os quais atualmente fazem parte do nosso conhecimento, ok? Então vamos continuar aí. Aí eu coloquei aqui para vocês o que é conto, né? E tem nessa imagem, você tem uma pessoa cantando a história e tal, e todo mundo ali, prestando atenção, tá? Vamos continuar. Então, já sabemos que o conto é um dos gêneros narrativos, né? É um gênero narrativo mais comum na tradição literária brasileira. Então, a maior parte dos escritores, assim, famosos, eles sempre têm um conto nas suas histórias lá, guardados, tá? Então, são grandes autores, eu coloquei exemplos aqui, ó, Machado de Assis, que vocês vão ter mais contato no ensino médio, Clarice Lispector, que esse ano nós vamos estar lendo um pouco mais sobre a Clarice, ou Luiz Fernando Veríssimo, são reconhecidamente excelentes contistas. Eles escrevem contos assim que você fica envolvido nas histórias deles. Então, o gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta. Então, um conto é como se você estivesse contando uma história para um amigo. Não pode ser uma coisa muito longa, senão o amigo não tem tempo para fazer as coisas dele. Então, o conto é sempre uma história que tem começo, meio e fim, rápido, nada tão longo, tá? Envolve apenas um conflito, vai ter só alguma coisa acontecendo ali naquele conto, naquela história que você está contando, narrando. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero, né, é chamado de clímax. Clímax é aquele momento em que você está esperando para saber como vai se desenrolar aquela história. Você fica ali, é agora, né? Igual na televisão e filme também tem isso, né? Esse é o clímax da situação, tá? Aquela situação que vai se desenvolver ali, vai se desenrolar e você vai entender o que estava acontecendo, qual era o mistério, enfim, e no final você vai entender, tá? O clímax é aquela situação de tensão ali. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto vai apresentar, preste atenção, ó,
poucos personagens. A maior parte dos contos tem poucos personagens, porque não tem como você colocar 50 pessoas num conto, porque ele é curto, né? Ele é pequeno, não dá para contar todo mundo. Espaço, é cenário limitado, então normalmente você vai se passar na casa de alguém, ou numa casa mal assombrada, né? Se for um conto de terror, ou então se for uma história, um conto de comédia engraçado, pode ser passar na escola, ou então numa praia, entendeu? História fechada e objetiva. Então a história objetiva começa, tem o clímax lá, a hora que você vai ficar querendo saber o que aconteceu, e vai terminar, a pessoa vai dizer o que aconteceu e acabou, tá? É uma história objetiva. E o recorte temporal é reduzido, o tempo é reduzido. Normalmente você vai estar contando aquela história que aconteceu em um dia, uma tarde, uma manhã, entendeu? Nada que vai acontecer meses, anos, não, aí não é conto, tá bom? Vamos continuar. Estrutura do conto. O conto ele é estruturado com base, como nós já falamos, da tipologia narrativa. E como é que funciona essa tipologia narrativa? É necessário uma introdução. O que é a introdução? Apresentação dos fatos. A gente vai ver isso mais à frente. Desenvolvimento e conclusão da história, tá? Ele é formado apenas por uma história e um conflito só. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax, né? O clímax vai fazer parte desse desenvolvimento e o desfecho. O conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, que é o ponto mais alto, né? De tensão da história, seguido do momento final, que a gente pode chamar de desfecho ou epílogo, tá? Epílogo é o momento final. E aí vamos conhecer como é que funciona essas partes do conto. Ó. Introdução, apresentação da ação que será desenvolvida. Então, nesse momento inicial, vai ter uma breve ambientação. Vai se apresentar, eu estava ali no local, estava na casa da minha mãe, que é o local, e o tempo, era uma tarde, era uma manhã chuvosa, né? Personagem, aí você vai apresentar, estava eu, minha mãe e minha irmã, né? E acontecimento. E aí você vai contar um pouquinho do que aconteceu, do comecinho da história, tá? Desenvolvimento. Ele é formado em grande parte pelo diálogo dos personagens. O desenvolvimento é a história mesmo, tá, gente? É o desenrolar da história, o que for acontecendo, né? Que vai ser em outro parágrafo diferente da introdução. O clímax, como a gente já falou, é aquela parte de maior atenção na história, né? A parte que mais prende a atenção do leitor. Aquela parte que você não quer parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer. E no desfecho, ou epílogo, né? Que a gente também pode chamar de conclusão, tem o encerramento da narrativa com um desfecho, né, surpreendente, imprevisível. Você fala, isso que aconteceu, caramba, você nem pensava que era isso que ia acontecer na história, né? Esse é o desfecho, tá bom? Vamos continuar. E aí que eu coloquei uma tirinha com 3 quadrinhos aqui, que também mostrando para vocês como pode ser como é curto e também pode ser utilizado dentro da tirinha, né? Esse esquema da narrativa. Então a gente tem o início, que vem a situação problema, né? Que é a introdução. Vamos ler aqui, ó. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui, né? Apresentou a situação. A partir de agora é cada um por si. Então, início, apresentou a situação problema. O meio, que vai ser o desenvolvimento, é ela falando. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Né? E aí você fica querendo saber. Aqui dentro do desenvolvimento acontece também um clímax nesse quadradinho, você fica preso, meu Deus, por que ele quer acabar o relacionamento, né? E aí tem o final inesperado, que é o desfecho, e ele falando, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. E aí no caso, você sabe que o Cascão gosta de pegar chuva, então tem que separar, tá como dois ali embaixo do guarda-chuva. Então finalizou a historinha, que é uma historinha curta, vocês percebem que tem o início, a introdução, o desenvolvimento e o fim, tá bom? Continuando. Elementos do conto. Então, o conto contém a presença de alguns elementos, como personagens, narrador, o tempo, o espaço, o enredo, né, que é a história, o diálogo e o conflito. Então, vamos conhecê-los. O primeiro, espaço. O que é o espaço? É o local em que se desenvolve a narrativa, onde acontece a história. Numa casa, na rua, no parque, na praça, tá? Por ser uma narrativa breve, o espaço que vai se desenvolver a trama tem que ser um espaço reduzido, um lugar só. Não pode ser mais de um. O tempo.
vai designar o tempo que se passa a narrativa, né? É o tempo que a história vai ser contada. Ou um tempo cronológico. O que é um tempo cronológico? É aquele do relógio. Ó, comecei de manhã, aí chegou à tarde, minha mãe chegou, e aí à noite, né? Então tem um tempo cronológico que respeita, né, o dia direitinho, né? A divisão do dia, manhã, tarde, noite. E o tempo psicológico, que é um tempo interior que chamam, né? É um tempo que acontece na nossa cabeça, às vezes, quando a gente está imaginando as coisas, né? Acontece com vocês, vocês vão lá no passado, lembram de alguma coisa que aconteceu e volta agora no presente, lembra de outra coisa que aconteceu, né? Isso se chama tempo psicológico, tá? Personagens são indivíduos que participam da narrativa, né? São os personagens que fazem parte da história, que podem ser classificados dependendo do foco. Pode ser personagens principais, que são aquelas, né, que estão ali no início da história, ali marcando, ou personagens secundárias, aquelas que aparecem rapidinho e saem da história, né? Então, por ser uma narrativa curta, o conto vai ter poucas personagens, não tem muitas, tá bom? Continuando, foco narrativo, isso é muito importante, tá, gente? Cai muito em provas, vestibular, de concurso. Trata-se do narrador, né? Quem é o narrador? É aquele que conta a história, que narra a história. Que pode ser classificado em observador, que é aquela que conhece a história, mas não participa, né? A história vai ser sempre narrada na terceira pessoa do singular, como assim, ele fez isso, ela fez aquilo, alguém está contando, mas não está ali na história, só está vendo. Aí botei um exemplo, ó. Havia uma menina que vivia no alto da torre de um castelo muito longe. Alguém que conhece a história está narrando pra gente, né? Não, a pessoa não está aqui, mas ela está olhando a história, está vendo. Narrador, observador, ok? E o narrador personagem, o nome já fala, o narrador, ele está participando da história, ele é um dos personagens, né? A história é narrada na primeira pessoa, como assim, eu nasci, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Narrador personagem. Aí tem um exemplo, ó. Nasci e me criei em um orfanato. Foi lá que encontrei meu primeiro amigo, né? Quem narra a história é o próprio personagem principal, percebe? Narrador onisciente. O narrador onisciente, que é um nome diferente, né? Também não participa da história. No entanto, ele, diferente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro, os personagens e o pensamento dos personagens. A gente fala que o narrador onisciente, né, é como se fosse o escritor que está ali envolvido. Ele não é observador porque é ele que está fazendo toda a história, né? E ele não é narrador personagem porque ele não participa, mas ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabe o que a personagem está pensando, ele sabe o que aconteceu no passado daquele personagem, ele sabe o que vai acontecer no futuro, então a gente chama esse narrador onisciente. Aí tem um exemplo aqui, ó. A Aurora era uma jovem princesa muito romântica, que foi enfeitiçada quando era uma menina. Olha, ele conhece a história de Aurora, desde que ela nasceu. Mas agora vive muito feliz ao lado do seu amor. E terá um futuro maravilhoso, com filhos e tal. Mas disso ela ainda não sabe. Quer dizer, olha aí, ela não sabe, mas ele sabe. Então é o narrador onisciente que sabe tudo, né? Então quem narra a história não participa, mas sabe dos detalhes do passado e do futuro dos personagens. Ok? Então vamos continuar. Enredo. O que seria o enredo? Ele é definido como a sequência das ações, né? Como acontece aquelas ações que vai fazer aquela história. É um enredo que traz um movimento para o gênero narrativa, né? Que vai indo, ó, fez isso, agora fez aquilo outro, né? E vai embora, e você vai lendo. É um enredo da história. O diálogo. O diálogo é um elemento essencial do conto, né? Os diálogos caracterizam a base desse tipo de texto. Eles vão desenvolver os conflitos da trama, né? No caso, fulano falou isso, ciclano falou aquilo e tal, e aí você vai desenvolvendo a história, tá? Conflito. O que seria o conflito? Pode ser definido como situação-problema, vivenciada pelas personagens de uma narrativa. No caso do conto, pode ser um gênero curto. O conflito costuma ser único, tá? Por ser um gênero curto, o conflito vai ser único. Tá bom? Por quê? Tem só uma situação-problema ali. Ah, aconteceu aquela coisa ali e aí desfez. Igualzinho na história do Cascão. O conflito foi o quê? Ele querer separar dela. Único. Não tem mais nenhum outro conflito nisso. Tá bom?
Tipos de contos aqui que vou apresentar aqui para vocês, alguns tipos, né? Que vocês já devem ter lido até alguns ao longo da sua história de escola, né? Contos populares, né? São as histórias narradas pelos avós da gente, né? Sobre coisas que aconteciam no passado, aquelas lendas urbanas, o lobisomem, o Saci Pererê, né? A mulher de branco, o espírito que rondava não sei aonde, né? São todos contos populares. Contos fantásticos. São histórias cujo enredo apresenta situações inexplicáveis, mágicas ou sobrenaturais, né? Aí eu botei de exemplo Alice no País das Maravilhas, que é um livro antes de virar um filme, né? E o Harry Potter também, que também é um livro antes de virar um filme. Então, tem toda aquela história fantástica, né? Que na realidade não acontece aquilo, mas é tudo fantástico, tudo mágico, né? Contos de terror. Contos de terror que muitos alunos gostam, né? São aquelas histórias que assustam, conta situações que nos amedrontam, né? Exemplo, It, a Coisa. It, a Coisa é um livro também, conta daquele palhaço, aquela situação toda que fica lá atormentando a vida do pessoal de uma cidade, né? E Gato Preto, que também é um conto muito conhecido e muito famoso, americano, e muito legal de ser lido. Espero que a gente leia também ainda esse ano esse Gato Preto, vocês vão gostar. Contos de humor, que são história engraçada, que nos fazem rir, né? Os contos do escritor Luiz Fernando Veríssimo são muito bons para isso, né? Contos de humor. Contos psicológicos são histórias que acontecem em tempos e espaços diversos, dependendo do seu narrador. Exemplo, a história de um erro, que nós vamos ler esse ano ainda também, nesse bimestre. É muito boa essa história, a história escrita por um aluno de uma escola que eu tive contato, e aí eu sempre apresento essa história para os alunos, eles gostam muito, nós vamos ler também. Contos de fadas, quem nunca leu contos de fada, né? Histórias com uma fada, gnomo, geralmente vai apresentar uma moral da história, né? Um ensinamento que é passado lá no final da história, né? Todo mundo já leu um conto de fada. Então vamos continuar. Aqui então eu apresentei para vocês dois contos, né? Um maiorzinho e um menorzinho. O conto 1, Bruxas Não Existem, do Moacir Scliar. Espero que vocês leiam com calma. É um conto até engraçado, que conta a história de crianças e uma vizinha aí que eles acham que é bruxa. Eu não vou dar spoiler não, quero que vocês leiam, tá bom? O conto número 2 é um conto de fadas para mulheres modernas, do Luiz Fernando Veríssimo. Também ele é mais curtinho, né? E também interessante, é bem engraçado o final dele. Ele tem um clímax, assim, que você vai pensando o que vai acontecer, e no final acaba de uma forma totalmente diferente. Bem interessante. Também não vou dar spoiler, quero que vocês leiam e depois me digam, tá? E aí vem as atividades, né, que eu passei para vocês. Se vocês prestarem bem atenção no vídeo, vocês vão conseguir fazer muito bem essas atividades, estão muito tranquilas, tá? A número 1, que falam do conto, todas elas falando da estrutura do conto, né? Como é que funciona, o narrador, a narrativa, número 1, a número 2, a número 3 tem a ver com o conto 2, né? A número 2 tem a ver com o conto 1, a número 4 também fala de qual o trechinho aí que expressa o clímax do conflito, da história aí do conto 1. Aí você vai ler e você vai ver onde que tem aquela parte que você fica lá tenso querendo saber o que vai acontecer. Aí você vai ler cada um e vai marcar qual aqui é o clímax da história, né? E a número 5, que é também que tem um trechinho lá do conto 2 para você dizer se faz parte da introdução, lá que é a apresentação da ideia, se faz parte do desenvolvimento, né, que dá continuidade na história, se é o clímax, que é aquela parte mais tensa, ou se é o desfecho, se é a conclusão, tá bom? E aí vem a produção textual, que eu quero que vocês prestem atenção, porque a produção textual, ela vai ser de um conto, com certeza, né? Depois que vocês conhecerem as características do conto, de ler alguns deles, né? Eu vou propor aqui para você que produza o seu próprio conto. E vai ser sobre o quê, professora? Sobre uma história contando sobre um acontecimento. Pode ser um acontecimento muito feliz, ou muito engraçado que aconteceu contigo, ou pode ser alguma coisa triste que aconteceu ou com você ou com alguém, tá, gente? Não precisa ser só sobre você, ou de uma outra pessoa, tá? Desculpa. Então, o conto vai ter no mínimo 15 linhas e no máximo 35. Prestem bem atenção, não pode ter menos de 15, tá, gente?
Pode ter até um pouquinho mais de 35, que tem gente que gosta de escrever, mas menos de 15 não pode não. Então, vamos relembrar a estrutura do conto. A introdução, né, que é aquela apresentação da história. No máximo 4 linhas, você pode escrever ela, quem vai fazer um conto de 15, né? Você terá de iniciar seu texto apresentando o lugar, as personagens e quando aconteceu a história, né? Essa é a introdução. O desenvolvimento e o clímax é a parte que você vai utilizar mais linhas para desenvolver sua história e envolver o seu leitor. Aí você vai contar a história mesmo que aconteceu, tá? E o desfecho e a conclusão, nessa parte você vai finalizar a sua história, né? Irá precisar de poucas linhas para isso. Só para finalizar a história que a pessoa está lá envolvida e você vai contar o final. Então pode ser uma coisa engraçada que aconteceu com você na escola, em casa, ou com algum amigo, ou que você ouviu de alguém, achou interessante, pode ser alguma coisa triste. Então é uma história que você vai contar. Depois de escrever, você vai ler o seu texto e vai escolher um título que tem a ver com o texto, tá? E vai colocar na primeira linha lá em cima do seu texto. E aí é importante que eu coloquei que envie pelo meu contato privado uma foto bem legível do seu texto para eu poder ler, tá? E vou ler, vou registrar também como pontuação de produção textual, então façam com bastante cuidado, preste atenção na letra, tá? Para ficar bem legível, para a professora não ficar lá com problema de vista, tá bom? Faça com atenção e me envie essa foto. Lembrando que vocês estão sendo avaliados, tá? Como eu já falei antes, pela produção textual. Então faz uma coisa bem feitinha, com muito capricho, uma história que eu sei que vocês têm, que vocês gostam de contar história, gostam de ouvir histórias e com certeza vai ser um texto bem legal que vocês vão me apresentar. Tá bom? Então vou terminar por aqui. Quaisquer dúvidas pode me mandar lá pelo privado do WhatsApp e que eu tiro para vocês e a gente finaliza. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.